Olá, pessoal, boa noite. É com muito prazer que a gente tem início a mais uma edição do curso Livre de Gestão em Saúde aqui no AC Camargo Cancer Center. Meu nome é José Humberto, estou na Superintendência de Ensino e hoje à noite nós temos a grata satisfação de receber a professora Ana Maria Malik, que dispensa maiores apresentações, mas pela formalidade, então, gostaria de apresentar a professora Ana Maria Malik, coordenadora do curso GV Saúde da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Ela é médica, mestre em administração e doutora em medicina preventiva. E nessa primeira aula dessa semana nós vamos falar sobre a importância da gestão em saúde. Professora Ana Maria Malik, boa noite, como vai? Tudo bem? Tudo bom, Zé Humberto? É um prazer recebê-la, então, nesse curso de gestão do AC Camargo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E a apresentação agora é sua. Fique à vontade. Com 30 minutos eu lhe informo, então, professora, do tempo. Nós temos 45 minutos, então, de apresentação. E, na sequência, faremos, então, iremos ver o chat, ver as perguntas e faremos, então, um debate com você. Muito obrigado, professora, por sua presença nessa noite conosco. Olha, eu que agradeço muito o convite, para mim é sempre um prazer. Eu sou de há muito amiga do AC Camargo, desde antes dele ser o Cancer Center. Então, eu adorei o convite e a oportunidade de falar para todo mundo que estiver disposto a ouvir nesta noite tão quente e, dependendo de onde você mora em São Paulo, tão cheia de pernilongos e mosquitos. Me deram esse tema para falar, eu acabei fazendo uma opção de, entre aspas, tentar mostrar que a gestão em saúde é uma área, importante, e dois, que tem conhecimento por trás dela. Eu espero que isso não seja visto como algo desnecessário. Pelo que eu tenho visto no mundo real, não é. Mas, enfim, a gente nunca sabe. Então, eu começo com o meu disclaimer. Meu disclaimer é: eu sou bacharel em medicina, quer dizer, espero que nenhum de vocês que estão assistindo precise, em qualquer momento, ser atendido por mim, porque isso pode ser um risco para a sua saúde. Eu sou formada antes dos equipamentos mais modernos que existem hoje. Eu sou formada antes do SUS, e, portanto, eu sei como era o sistema de saúde brasileiro antes do SUS. E eu sou formada também numa época em que era difícil viver até os 70 anos. Hoje em dia, velho é quem tem mais ou menos 100, cento e poucos anos. Então, esta realidade é bem diferente da que eu conheci. E o interessante é que tem gente que diz que essa história do envelhecimento é um problema de saúde. Não é, não. É muito mais do que um problema, é uma oportunidade e é a mostra que a sobrevivência virou muito mais universalizada do que era nos anos 70. O meu único emprego é a Fundação Getúlio Vargas. Eu trabalho basicamente como professora / pesquisadora. Eu só vendo ideias e, às vezes, eu vendo esperança se tiver alguém disposto a comprar. Eu acredito na qualidade na saúde e na qualidade na assistência. E eu acredito também que sempre se pode e se deve fazer melhor. E tudo que eu faço é tentar ensinar as pessoas a pensar. Se eu conseguir terminar o nosso encontro de hoje deixando os presentes com mais dúvidas do que estavam às 18 horas, eu vou me sentir feliz. E aí, eu vou começar com esta questão que acho que eu nunca coloquei numa apresentação minha. Isso, para mim, eu acho isso faz tempo, mas acho que foi a primeira vez que eu tive coragem de formalizar essa questão. E, assim, fala-se muito em profissionalização da gestão. Diariamente,
fala-se da profissionalização da gestão em saúde, etc. Mas, observando o mundo, a gente vê que escolas de administração têm ligas acadêmicas de gestão em saúde. Faculdades de direito têm ligas onde os alunos se comprometem a defender pessoas que não têm dinheiro, por exemplo, para pagar um advogado e tal. As faculdades de odontologia têm ligas, por exemplo, na USP, que prestam assistência odontológica gratuita. O que eu não consigo entender, de verdade, é por que nas escolas de medicina, nas faculdades de medicina, inclusive naquela onde eu fui formada, aparecem ligas de gestão em saúde. A minha pergunta é como assim? Aonde no curso médico as pessoas aprendem gestão em saúde? Eu sei que o currículo melhorou, ou melhorou não, desculpa. Eu sei que o currículo mudou muito desde a época em que eu estudei, mas eu tenho dificuldade em entender como assim alunos da faculdade de medicina, enquanto alunos, vão ser gestores em saúde, mas tudo bem. Então, a minha dúvida é se nós estamos falando numa coisa que seria a terra de ninguém. Então, naquela história de onde ninguém tem, onde todo mundo é cego, quem tem um olho é rei, mas não me parece que esse seja o modelo adequado para uma área na qual se gasta tanto dinheiro, se consome tanto dinheiro quanto na área da saúde. Quer dizer, vamos pensar que no Brasil, assim como no Reino Unido, por exemplo, em torno de 9% do orçamento vai para a saúde. Agora, os dados em época de pandemia mudam um pouco isso. Acho que todo mundo está gastando mais, mas os números atualizados não estão prontos. Mas só a quantidade de leitos de UTI que aumentaram em número nos últimos 5 a 6 meses mostram que não é pouco dinheiro que se gasta em saúde. Então, não fazer uma boa gestão do setor é quase pecado. E aí, talvez, então, seja a terra de todos. Um pensador, um médico que é articulista do New York Times, que é uma das pessoas que entende muito de segurança em saúde, que, eu não sei, quer dizer, os cirurgiões, as pessoas que trabalham próximas de centro cirúrgico já devem ter passado pela necessidade de fazer um time-out, né, que nós estamos discutindo, então, se nós vamos acabar operando o paciente certo e o lado certo do paciente certo, e quando de fato é necessária essa cirurgia. Então, o Atul Gawande tem uma TED muito interessante, mas eu não vou passar aqui porque ela é longa, ela tem 16 minutos, mas ele fala algumas coisas interessantes, e uma delas é que os profissionais de saúde, principalmente o médico, tem ainda na cabeça o mito de ser um cowboy, uma pessoa que trabalha solitário. Mas o Atul Gawande usa a metáfora de que no século XXI, para conseguir tomar conta do gado, né, das cows que o cowboy cuida, ele se comunica o tempo todo com outros cowboys. Quer dizer, o mito dele estar sozinho já foi, ainda mais em tempos de pandemia. Eu fiz uma compilação, no último slide eu tenho algumas referências para vocês, claro que todas elas da GV, ou quase todas elas da GV, mas um dos números da revista GV Executivo traz algumas frases que alguns gestores da saúde, do setor público, do setor privado
de prestadores diretos, de operadoras de saúde e da academia, o que eles acham que é necessário um administrador da saúde precisa fazer e o que ele precisa saber para fazer isso. Então, por exemplo, o André Coutinho, que é o CEO da Omint, ele diz que não é obrigatório ser um profissional da saúde para ser gestor, mas é preciso entender a dinâmica e a linguagem do setor. Ou seja, um administrador da saúde deve estar sempre atento a desvios e desperdícios e a buscar o melhor resultado numa relação custo-benefício. Além disso, ele precisa ser resiliente e saber trabalhar sob pressão. Se eu estivesse em condição de interagir mais com quem está assistindo, eu pediria para alguém me explicar o que o André quis dizer em português, mas como eu que estou falando e não tenho condição de interação no momento, eu vou, por exemplo, dizer que o que não dá é para não conhecer os termos que se usa na área da saúde, quer dizer, tem que saber o que é pandemia, tem que saber o que é segurança do paciente, tem que saber o que o que são alguns dos exames que se faz. E a gente sabe, cada uma das pessoas que está aqui, eu imagino, esteja ligada ao setor da saúde ou não, já ouviu falar que se joga dinheiro fora no setor. Cada exame desnecessário, cada medicamento desnecessário é desperdício. E desperdício é, de novo, pecado no nosso setor, onde falta certamente recurso. E aí, assim, aquilo que se gasta precisa ter um resultado. Então, fazer uma cirurgia cujo resultado vai ser ficar feliz porque foi feita uma cirurgia ou ocupar o centro cirúrgico, talvez não seja a melhor utilização do recurso ou do tempo do profissional e do paciente. O Eduardo Lefkowitz, professor do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que já trabalhou na Organização Pan-Americana da Saúde, ele respondeu essa pergunta quando eu a fiz para ele, dizendo que, além do conhecimento sobre sistemas, serviços e empresas de saúde, distintas corporações e grupos de interesse, ser gestor de saúde, especialmente no setor público, requer uma formação técnico-política ampla e complexa, além de motivação, dedicação e compromisso institucional. É interessante porque o professor Eduardo foi gestor no INCA, no Rio de Janeiro, há bastante tempo, mas é importante ter clareza de que ele mostra os diferentes níveis em que se pode trabalhar como gestor de saúde e ele aponta para o fato de que existem corporações e grupos de interesse. Quer dizer, ele aponta mais uma vez para o fato de que a gestão nunca, jamais, em tempo algum, é neutra. Não é que ela não pode ser, ela não pode ser porque ela não é. Quer dizer, sempre há grupos de interesse puxando um pouco o cabo de guerra para cá ou para lá. Inclusive, nessa discussão de se os recursos são suficientes ou não, tem gente que fala que tem recurso mais do que suficiente, o que precisa é de mais gestão, o que não é verdade. Precisa de gestão, mas faltam recursos, sim. Mas isso são respostas que se dá a grupos de interesse diferentes. A discussão que, por exemplo, o André mostrou na citação acima, há quem diga que precisa ser um profissional da saúde, mas isso, de novo, é uma visão corporativista. Talvez você não precise ser um profissional formado em medicina, enfermagem, serviço social, nutrição ou fisioterapia para ser gestor na área da saúde. Na verdade, eu conheço muitos engenheiros, administradores, advogados que são ótimos gestores da área. Falando em engenheiros,
a Denise Soares dos Santos, que é a CEO do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, respondeu que a cadeia de saúde é complexa e repleta de interligações. Para um administrador nessa área, é mandatório entender as diferentes perspectivas entre seus atores e, acima de tudo, compreender que o paciente deve estar no centro das decisões. Isso é interessante porque, nos últimos anos, de repente, começaram a falar no cuidado centrado no paciente. A minha grande questão, já faz uns bons 20 anos, talvez até mais, quando eu comecei a discutir qualidade em saúde, a grande questão é como é que você pode prestar um cuidado sem que o paciente esteja no centro das decisões? Isso é impensável. Então, o que eu achei muito interessante nessa citação da Denise é que justamente ela, que é uma engenheira, que veio, por exemplo, de atividade no varejo, em telecomunicações, mencionou a centralidade do paciente quando se toma decisões em saúde. E a outra questão importante é que a gente está falando de uma cadeia de valor muito complexa e repleta de interligações. Quer dizer, um hospital ou um consultório não funciona se não funcionar a indústria. Se a gente voltar para o assunto da pandemia, todo mundo queria sair comprando respiradores. E nós vimos até que houve quem tivesse comprado respiradores de empresas que vendiam vinho normalmente. Mas para vender respirador, a indústria precisa fabricar respirador, senão não dá para fazer milagre. E isso é uma das interligações, quer dizer, o complexo industrial em saúde tem que conseguir fabricar aquilo que é necessário para atender o paciente da melhor maneira possível. O Henrique Sutton de Souza Neves, que é o CEO do Albert Einstein, é um advogado de formação. Mas, advogado ou não, ele fala que o administrador na área da saúde é responsável pela gestão dos aspectos técnico-operacionais, humanos e financeiros da organização, com o objetivo de assegurar que os pacientes recebam assistência de qualidade e que os médicos e o corpo assistencial tenham os recursos necessários para fazer essas entregas. Tais responsabilidades envolvem não só desenvolver novos modelos de prestação de serviços, mas assegurar que os investimentos em curso sejam suficientemente flexíveis para acomodar futuras mudanças. Isso é uma coisa que, por exemplo, essa revista saiu em 2017, nós estamos em 2020, na pandemia, mas esta última frase dele fala na questão da flexibilidade, que foi um dos esteios da discussão dos hospitais de campanha, que, aonde de fato foram inaugurados e de fato serviram para alguma coisa, passaram a ser desocupados e vão ser aproveitados em outras coisas. Isso significa flexibilidade. Em algumas circunstâncias, a área de diagnóstico fazia parte dos hospitais quando isto começou, porque era muito caro o investimento para serviços de imagem ou serviços laboratoriais. Hoje em dia, há muitos centros diagnósticos independentes e que já fazem uma série de outras coisas, como vacina, prevenção, quer dizer, não fazem só exames. E a outra coisa que o Henrique menciona é que não é só os médicos, mas é todo o corpo assistencial. Então, já é a percepção da multidisciplinaridade em saúde. O Tomás Ruge, que é administrador, e, na verdade, administrador público de formação, e que é o fundador do Doutor Consulta, eu não sei se ele ainda é o presidente, mas ele cita uma coisa que costuma ser muito associada à visão mercantil do administrador, que tem que bater meta, tem que resolver problema, fazer muito com pouco e, no caso específico do Doutor Consulta, quando começou,
tem que ser excepcional para atrair, selecionar e liderar gente muito boa. Mas isso não é só para o doutor consulta. Na verdade, todos os serviços, todos os sistemas de saúde têm como obrigação selecionar e liderar gente muito boa. Então, a diferença ou a dificuldade de se conseguir profissionais para cuidar dos doentes nas terapias intensivas quando começou a pandemia, não era uma coisa fácil, porque em muitos lugares o salário do plantonista era qualquer coisa menos atraente. Muita gente dizia que não estava vocacionado para isso. Então, olha só, especificamente na área de saúde, os melhores gestores priorizam os interesses dos pacientes e dos médicos no processo de tomada de decisão gerencial. E sabem que o resto é consequência. De fato, o doutor consulta, ele tenta ter bons médicos, e para atrair bons médicos, ele tem que levar o que os médicos querem em consideração, mas ele sabe que se ele não tiver bons médicos, ele não terá pacientes. Então, dá para entender o que ele quis. A Lucila Pedroso da Cruz, que é a diretora do Instituto Central do Hospital das Clínicas, que foi o Instituto do HC que se transformou num covidário, quer dizer, ele trocou os seus pacientes ou as especialidades que ele atendia, mandando para os outros institutos do HC, e aquilo lá aumentou para 500 leitos de terapia intensiva, o que é uma coisa enorme, enorme para um hospital só. Então, a Lucila disse que o conhecimento técnico é fundamental para exercer a função de administrador em saúde. No entanto, destaca o cuidado no relacionamento entre as pessoas como prática essencial para o alcance de resultados. Isso significa trabalhar para a integração entre equipes técnicas, administrativas e lideranças dentro e fora da instituição em que se atua. Afinal, o ambiente externo, ou seja, o mercado, também é fonte de aprendizado. Quer dizer, no limite, a gente vai ver isso em alguns slides daqui a pouco, uma das áreas que não é trivial e da qual se falava pouco, mas hoje em dia não dá mais para falar pouco, é a área de gestão de contratos. E a Lígia Bahia, que é uma das pessoas que mais fala sobre as relações entre setor público e setor privado, que é professora do Instituto de Estudos em Saúde Coletiva da UFRJ, a Lígia dizia que é necessário saber ouvir, ouvir e ouvir, além de aprender a trabalhar em equipe. Muito óbvio, mas é raro encontrar ouvido perfeito conjugado com ethos coletivo em uma área como a saúde, que é atravessada por interesses políticos e econômicos, nem sempre convergentes. Ao atribuir a gestão apenas à tarefa contábil, reduzimos o seu potencial de contribuir para mudanças. Portanto, ampliar seu papel é a agenda prioritária de um bom administrador. Ou seja, discutir que só precisa de dinheiro para fechar o mês não está certo. E discutir se dar o remédio mais baratinho, mesmo que ele seja menos eficaz, está de bom tamanho, também não serve. E para isso precisa ouvir, ouvir, ouvir. E eu estou pensando aqui que eu estou... Mas isso foi o modelo que me propuseram. Eu estou indo contra isso, porque eu estou falando, falando e falando, mas tudo bem. A área da saúde, ela tem que pensar que ela tem alguns limites. Então, eu não sei se esses desenhos estão claros para todos, mas esse que tem só 4 em cima e 4 embaixo, que são os chamados os objetivos do milênio, quer dizer, eles foram traçados no século XX e esperava-se que entraríamos no século XXI tendo atingido esses objetivos, mas a gente basta olhar para saber que não, né? Então, tinha que ter acabado com a fome e com a miséria, tinha que reduzir a mortalidade infantil, tinha que melhorar a saúde das gestantes,
distribuição de medicamentos, enfim. A maioria dos objetivos, e eu queria deixar isso claro, os objetivos do milênio tinham a ver com saúde, embora eles falassem em sustentabilidade de maneira geral. Tanto que, por exemplo, fala em educação, mas a gente sabe, esse lápis aqui é da educação, mas a gente sabe, na área da saúde existem muitas evidências mostrando que quanto mais educado o paciente, ou a mãe do paciente, quando a gente fala em mortalidade infantil, melhores os resultados de qualquer tipo de assistência. Há poucos anos, não tendo sido atingidos esses 8 objetivos do milênio, passaram para os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, que hoje em dia, não sei se alguém daqui tem tempo de assistir televisão, mas tem até atores fazendo propaganda dos objetivos sustentáveis, que é óbvio, não, é impossível ir contra eles, porque eles, de novo, falam em acabar com a fome, ter a vida saudável na água, cuidar do clima, e todo mundo que está vendo o que acontece com o calor nos Estados Unidos ou no Brasil, as queimadas, percebe que não há saúde, nem animal nem humana, que resista a essa mudança climática. Porque aí não se tem água potável, porque, de novo, a questão da educação sexual, ela tem problemas, etc. Então, a gente tem que pensar claramente que muitas das coisas do setor que trazem necessidade de atuação no setor da saúde começam fora dele. No caso da nossa pandemia atual, aparentemente foi uma questão de segurança alimentar, que aí tinha lá um bicho que estava no mercado, na China ou também nos Estados Unidos, mas enfim, e que aí o vírus saiu fazendo os estragos que ele está fazendo. Aí tem uma outra questão, que é esse que tem os 3 círculos, que tem uma parte comum, que seria a intersecção entre os 3 círculos, ou entre os 3 conjuntos. Isto tem o nome de triple bottom line, ou que seria o tríplice objetivo de qualquer organização. Então, assim, qualquer organização, ela tem que buscar ser sustentável, mas além de ser sustentável, para ser sustentável, ela precisa caber no mundo, ela precisa ser equitativa e ela precisa ser viável econômica e ambientalmente. Mas os 3 objetivos que ela tem que atingir têm a ver com atingir de forma positiva as pessoas, dentro e fora dela. Ela tem que ter resultado financeiro. Então, quando está escrito lucro, profit, na verdade, a ideia não é que ela precise ser lucrativa para os seus acionistas, mas ela tem que ter resultado financeiro, porque senão ela não sobrevive. O caso, por exemplo, quem me convidou para falar hoje foi o Cancer Center, que é um hospital sem finalidade lucrativa, mas que tem que ter resultado financeiro, senão vai fechar a porta, e tem que ser responsável, tem que ter um objetivo em relação ao planeta. Quer dizer, nenhuma organização pode não se preocupar com o quanto ela vai poluir, por exemplo, o quanto ela vai consumir dos recursos não renováveis. O triângulo que está no outro extremo é um dos assuntos que qualquer pessoa que acha que está atualizada em gestão em saúde no século XXI tem que falar o Triple Aim, que é, na verdade, o tríplice objetivo dos serviços e dos sistemas de saúde, que foi cunhado pelo IHI, o Instituto para a Melhoria da Assistência à Saúde, Institute for Healthcare Improvement,
o Donald Berwick foi o ministro da Saúde, o primeiro ministro da Saúde do Obama, e aí o princípio desse triângulo é que qualquer serviço de saúde ou sistema de saúde tem que ter 3 objetivos simultaneamente. Tem que levar a melhor saúde da população a um custo per capita que faça sentido, quer dizer, não é o mais baixo, mas é o mais razoável, quer dizer, não jogar dinheiro fora, como a gente viu naquelas discussões do papel do administrador, mas junto com isso, o paciente que está sob cuidado tem que ter uma boa experiência, porque senão acabou não servindo nada. Há quem diga que tem um novo modelo que é o quádruplo objetivo. E aí o quarto objetivo, mas é que como tem muita gente que discute, enquanto que o Triple Aim é inquestionável, inquestionável não, tudo é questionável, mas ele é mais fácil de entender, mas o quarto objetivo que não está aqui é que as coisas têm que fazer sentido para o trabalhador de saúde. Se o trabalhador da saúde não estiver envolvido nisso, não tem como atingir os outros 3 objetivos. E aqui, no meio, tem um modelo clássico que é dos chamados determinantes sociais da saúde. Então, na verdade, é claro que aí no meio estão idade, sexo e fatores hereditários, então, dificilmente, pelo menos até onde a ciência alcança, você dará à luz não sendo do sexo feminino. Mas daqui a pouco isso pode vir a mudar. A idade também, em geral, ela determina algumas questões. E os fatores hereditários também. Então, por exemplo, hoje, em 2020, se você tem genética para diabetes ou se você tem genética para problema cardíaco, você pode adiar muito o começo da doença, mas provavelmente você vai tê-la. Então, por isso a gente sabe que precisa mexer nos outros determinantes, que tem a ver com redes sociais e comunitárias. Isso foi uma coisa interessante que aconteceu durante a pandemia, porque muita gente se oferecia para ajudar os idosos indo no mercado, nos lugares deles, etc. Né? Isso tem a ver claramente com redes sociais e comunitárias, mas também condições de vida e trabalho, o ambiente do trabalho, que não é uma coisa fácil, os serviços sociais de saúde, que é a rigor, onde você pode se exercitar para evitar depressão ou evitar ficar parado para sempre, e assim vai. Então, a gente hoje em dia olha assim, nos serviços de saúde acontece um monte de coisas, mas é quando o resto não está indo tão bem. Então, o sistema de saúde, ou a saúde, o administrador da saúde, deveria se preocupar mais com a saúde do que com a doença. E aí, o mesmo Donald Berwick publicou este ano, na revista da Associação Médica Americana, um artigo sobre os determinantes morais da saúde. E olha que coisa interessante, ele fala que quando o tecido de que uma comunidade é composta se rasga, chamam os profissionais de saúde para consertar ou para costurar. Mas será que os profissionais de saúde dão conta disso? Há um excesso de conflitos de interesse no setor, sejam eles explícitos ou não. E será que o nosso papel como profissionais de saúde, mesmo que a gente seja formado em física quântica, se trabalha na área da saúde e virou profissional da saúde, é só cuidar das doenças dos cidadãos? Ou nós também deveríamos lutar pela redução das desigualdades e, por exemplo, contra a redução do SUS, a complementar ao setor privado, quando no nosso sistema se diz que o privado é suplementar ao SUS. Então, assim, o conhecimento da área da saúde não pode ser visto
como tão simples, que todo mundo sabe e que tinha muita gente que falava, quando eu comecei a estudar esse assunto, que administração é bom senso. Olha, eu vou dizer uma coisa para as senhoras e para os senhores. De verdade, bom senso é uma coisa distribuída como uma curva normal pela população. E, na verdade, a gente costuma achar que bom senso nós temos, os outros que não. Então, não é tão simples assim. Até os anos 70, tem estudos, mais uma vez falando do Gawande, 2 médicos eram suficientes para cuidar de um paciente. Nos anos 1990, precisava de 15. E cada um deles tem muita autonomia e muito pouca comunicação. Quer dizer, um dos problemas mais básicos que a segurança do paciente aborda é a questão da comunicação. Quer dizer, as pessoas não conversam entre elas. E aí, quando a gente fala em conhecimentos na área da gestão em saúde, tem que saber de assistência, claro. Tem que saber de custos, tem que saber de processos, tem que saber de qualidade, de logística, de gestão de pessoas, porque, na verdade, cada um de nós, no seu trabalho, mas também na sua casa, é gestor de pessoas. Você tem que saber conversar com os outros, você tem que saber, no mínimo, vender uma ideia. E aqui embaixo eu coloquei essas 3 palavras, porque assim, antigamente, muito antigamente, isso é até antes de eu nascer, eletricidade era uma coisa que não era todo mundo que tinha, virou uma coisa assim, mas hoje em dia as pessoas não pensam num mundo em que não haja eletricidade. A informática está indo por esse caminho. Quer dizer, as pessoas já, de vez em quando, até ainda acham que tem medo do computador, mas todo mundo já vive com a informática. Todo mundo já fala da internet, fala do WhatsApp, e tudo isso são ferramentas da informática. E isso está chegando rapidamente para a área da saúde, na telemedicina, na telesaúde, na comunicação por WhatsApp, etc. Eu mencionei há pouco que eu ia falar de gestão de contratos como um assunto importante. E aí a gestão de contratos é importante porque significa que a gente precisa saber o que a gente precisa comprar, que tipo de serviço a gente precisa comprar. Então, não é comprar serviço de faxina, mas limpeza no serviço de saúde é completamente diferente da faxina da sua residência. Saber como comprar, por exemplo, a gente tem a discussão de como se faz licitações no setor público, mas, por exemplo, todo mundo que comprou máscara e EPI durante o começo, né, março, abril da pandemia aqui no Brasil, todo mundo pagou muito mais caro. Por quê? Porque, primeiro, um comprava contra o outro, cada um queria ter o seu. Não se fazia, digamos, a discussão da compra coordenada ou da compra conjunta. E aí, certamente, pela lei do mercado, quem tinha para vender foi bom, né? Para ter a gestão de contratos, precisa ter dinheiro e precisa saber gerenciar o dinheiro. E aí, a gente entra naquele perigosíssimo terreno da corrupção e do compliance. Sendo que compliance é uma palavra em inglês que to comply significa cumprir a regra. De vez em quando a gente cumpre a regra e mesmo assim faz errado. Quer dizer, você pode cumprir a regra de comprar o mais barato, mas aí o mais barato é absolutamente inadequado para o que você quer, para aquilo que você quer. E tanto corrupção quanto compliance ocorrem bastante no setor público e no setor privado. Então, é claro que eu tenho que falar do meu pedaço, mas eu vim aqui para discutir como a educação e o conhecimento podem melhorar tanto a eficiência quanto os resultados efetivos na gestão em saúde.
Então, a minha ponderação é que não dá para você fazer as coisas por ouvir dizer. A educação, em tese, oferece uma base mais sólida para aquilo. O pai da gestão da qualidade no mundo, não em saúde, que era o Edward Deming, desculpa, ele dizia que na saúde, ele não dizia isso, ele dizia que a base da qualidade é o conhecimento profundo. Eu, Ana Maria Malik, digo que na saúde e na gestão em saúde o conhecimento é fundamental. Mas o conhecimento em quê? É o conhecimento em saúde, em medicina, em assistência individual ou em assistência coletiva? Ou em gestão? Em gestão financeira ou em gestão de saúde? Tudo isso precisa ser conhecido. E, senhoras e senhores, vamos deixar muito claro, é impossível uma pessoa só saber isso tudo. Então, aqui, agora que eu estou vendo essa Santa Ceia, isso pode parecer uma mensagem religiosa, mas não é, não. Eu coloquei essa imagem pensando no Leonardo da Vinci, porque o Leonardo da Vinci, no tempo dele, ele sabia tudo. Quem já viu esse quadro na capela, lá em Milão, sabe que ver esse quadro é uma experiência, porque o cara, além de tudo, além de ter inventado paraquedas, falar um monte de idiomas e tudo, era um pintor fantástico. Mas tem muito poucos Leonardos da Vinci. E eu estava me perguntando, quando eu estava preparando essa apresentação, se será que foi por isso que chamaram o robozinho, que todo mundo hoje em dia já fala com intimidade, o tal do Da Vinci, se chamaram ele de Da Vinci por causa do Leonardo da Vinci. Mas, enfim. Aqui tem alguns resultados de trabalhos que a gente fez no nosso mestrado profissional. Então, por exemplo, este aqui mostra uma falta de eficiência importante em hospitais, porque o paciente, em 2016, tinha alta e a família não vinha buscar. Por acaso, anteontem, um ex-aluno me mandou um zap falando o que eu faço. Nós estamos dando alta na UTI de um paciente de Covid e a família não quer levar embora. O que eu faço? Aí, quando eu fui responder, ele falou, resolvi, conversei com a família e convenci que eles podiam levar embora. Mas tem organizações que fazem gestão de leitos. Então, essa rede Santa Maggiore, que é uma rede que tem uma população velha, que pouca gente quer dizer, chamar acima de 49 anos de velha também é maldade, mas há quem diga que é isso. Mas eles gerenciam a gestão de leitos. Então, quando o paciente atrasa para sair, eles vão atrás da família. Eles falam para a família que tem que levar o paciente embora, porque senão vai ter que pagar por fora, porque vai pagar extra, não por fora, porque o leito estará não sendo usado por quem precisa dele. Dados de 2003, que foram publicados em 2017, mostrou em hospitais privados, aqui no estado de São Paulo, mostrou que os gestores dos hospitais, em média, usam mal as práticas gerenciais. E, eu digo para vocês, quem respondeu, provavelmente respondeu porque achava que fazia direito à lição de casa. Mas, vocês verem que a nota não era alta, certamente não chegava nem a 5. Esse estudo mostra que as pessoas, em 2017, mas eu prometo que não mudou, não gerenciam leitos até agora, e um dos problemas graves é comunicação. As pessoas não fazem planejamento de alta, e naquela coisa da relação com os profissionais, é interessante, porque falta comunicação, e falta comunicação com os médicos que trabalham nos hospitais, porque eles ainda acham, mesmo que sejam hospitais privados, porque todos aqui são privados, acham que são os donos dos leitos. O Fernando vai falar com vocês
esta semana sobre essa questão de avaliação de tecnologia, mas o trabalho dele final do mestrado acadêmico mostrou que durante 4 ou 5 anos, apesar do dinheiro que se gastou para formar pessoas, para discutir avaliação tecnológica, no trabalho dele, que a pesquisa de campo foi feita em 2017, os dados eram exatamente iguais aos dados de uma pesquisa de 2013. Em 2015 e em 2019, ainda se fazia muito pouca telemedicina no Brasil, apesar de se saber que é bem interessante. Com a pandemia, tudo mudou. E um dos grandes problemas hoje são 2. O primeiro é saber se vai poder ser feito, vai se poder continuar fazendo telesaúde, em que condições, e uma das grandes discussões da hora, quer dizer, setembro de 2020, é como paga essa tal de telesaúde. E aí tem gente discutindo, por exemplo, que algumas pessoas só falam que fazem telemedicina porque estamos discutindo marketing. Se a atenção primária, que é uma das questões mais importantes, que seria desejável que os gestores de saúde conhecessem, a telemedicina, a telesaúde poderia ser usada de maneira muito mais inteligente, mas enfim. E agora eu vou colocar para vocês 2 trabalhos deste ano, que foram defendidos este ano no nosso mestrado profissional. Então, este fala em prescrição eletrônica, dizendo que pouco se usa em 2020, porque tem muita resistência, que os jovens, sim, que vão usar a prescrição eletrônica. Mas em 2003, uma dissertação de mestrado feita na GV em serviços de diagnóstico na área da saúde já tinha achado que usa-se pouco porque havia muita resistência, mas os jovens, eles sim usariam. Há 17 anos de diferença entre os 2 trabalhos. Eu acho fabuloso o fato dos achados serem os mesmos. E aí o outro super tema da moda, também foi defendido este ano pela Flávia Francischini, eu já passei do tempo que me deram, mas a coisa mais interessante que ela mostrou é assim, ela fez entrevistas com 30 influenciadores, não são blogueiros, são influenciadores, gente que fala em eventos, etc., do setor. Presidentes, superintendentes e diretores de serviços de saúde. O interessante é que a maioria deles falou que existe uma fragilidade no processo de disseminação do conceito do modelo de valor em saúde, porque precisa do desenvolvimento de práticas que disseminem os conceitos. Mas a coisa mais legal é que, assim, em geral, essas pessoas não fizeram cursos, elas ouviram falar do conceito em eventos. E o mais interessante é que elas ouviram falar desses conceitos em eventos nos quais essas pessoas são os oradores. Então, eu deixo isso como uma mensagem para vocês. Um pouquinho de bibliografia. Tenho esse livro de Gestão em Saúde, que a falta de modéstia me fez colocar aqui, que é o livro do professor Gonçalo Vecina e o meu. Essa é a 2ª edição de 2016. E 3 números da revista GV Executivo. Esta que saiu em maio, junho desse ano, que todos os artigos têm a ver com o Covid, embora nem todos sobre saúde, mas tem a ver com logística, finanças e um sobre saúde também. Este aqui trouxe alguns trabalhos finais também do nosso mestrado, e este GV Executivo Especial Saúde tem alguns artigos interessantíssimos, entre os quais, por exemplo, novas perspectivas do setor, o que são as clínicas, o que é o médico de família, enfim, algumas coisas das quais muito se fala, mas pouco se sabe. E esse artigo do Lancet Public Health
que faz um balanço dos primeiros 30 anos do SUS, que venceram, na verdade, em 2018, mas a lei do sistema é de 1990 e, portanto, a gente pode considerar isso como sendo os primeiros 30 anos. E era o que eu tinha para apresentar para as senhoras e para os senhores. Eu aguardo perguntas. Já que o Roberto não me falou quando deu meia hora, eu olhei no meu relógio. Ah, mas eu não ia interromper a aula da professora, estava tão boa que deixa a aula prosseguir, que estava excelente. Professora, o chat aqui está bombando de perguntas. Jura? Que bom. Bom, vamos lá. A gente teve quase 630 participantes conectados conosco aqui. Vamos fazer um pinga-fogo para ver se a gente consegue fazer aqui rapidamente as perguntas. Tá. Então, vou fazer as perguntas e rapidamente algumas respostas curtas para tentar responder todas as perguntas. Vamos lá, tem a pergunta aqui. Pessoal, quem quiser fazer pergunta pode colocar no chat, a gente vai estender um pouquinho mais ainda aqui nosso curso aqui com a professora Malik. Então, várias perguntas aqui, doutora. Desculpa, Humberto, eu não deixei, foi falha minha, acho que foi a primeira vez nos últimos 15 anos que eu não ponho o meu e-mail no final. Se alguém quiser escrever, por favor, meu e-mail é a coisa mais simples que tem. É ana.malik@fgv.br e eu respondo. Ok. ana.malik, @fgv.br. Vamos lá, a Carmen Vicente perguntou lá no começo, doutor, acho que os novos modelos de gestão são pilotos ainda em relação à mudança de forma de pagamento para o Fee for Value. Tem uma real chance de serem disseminados no Brasil? Rapidamente, qual que é o seu pensamento aí sobre os modelos de remuneração? Então, esse último trabalho da Flávia que eu mostrei tem justamente a ver com isso. As pessoas têm fé, mas o fee for service, quer dizer, quanto mais você faz, mais você ganha, este modelo não vai sumir de todo. Mas tem muita gente tentando ver outras coisas, tentando fazer modelos menos fragmentados. Então, por exemplo, em oncologia é uma das áreas que se está tentando fazer isso, quer dizer, o tratamento ser um pacote, mas as pessoas falam muito nesse assunto valor. E, na verdade, ele está longe de ser implantado em qualquer lugar do mundo. Então, não é uma questão do Brasil. O Kleber Peruchini fez uma pergunta alinhada, por que aparenta ser tão difícil implementar esses modelos nas áreas de saúde, ou seja, induz existir enorme resistência para a tal aplicação desses protocolos. Estou entendendo que são os modelos de remuneração ainda, porque é tão difícil, então, implementar esses modelos. Nós estamos discutindo, assim, antes do modelo de remuneração, a gente tem que pensar na dificuldade que é implantar protocolo. Qualquer pessoa que trabalha em serviço de saúde sabe que, número 1, protocolo é mais velho do que andar para frente. Quer dizer, nos anos 1950, portanto, antes de eu ser formada ainda, tinha, por exemplo, alguns protocolos sobre os quais, por exemplo, para tratar tuberculose. Então, você não tinha especialistas em tuberculose para trabalhar no Brasil inteiro. Então, havia um protocolo, primeiro de diagnóstico e depois de terapêutica. A grande vantagem do protocolo é que ele permite recorrer menos ao especialista. A questão é que, em 2020, a gente adora ser especialista. Quer dizer, existe uma especialidade que é a medicina de família, existe uma especialidade que é a atenção primária, mas nesta especialidade você aprende a lidar com diagnósticos
de diferentes especialidades, mas o profissional de saúde, ainda mais no Brasil, resiste a olhar para o indivíduo como um todo. Ele prefere olhar para o sistema locomotor, para o neurológico, etc., em vez de ver que a dor nas costas pode ter a ver com a postura, pode ter a ver com o peso e pode ter a ver com o ambiente de trabalho estressante. Professor André Garcia fez a seguinte pergunta: como gerir um ecossistema de atenção primária, secundária e terciária e o acompanhamento de desfecho se cada etapa é prestada por um prestador diferente? Então, olha, essa pergunta é capital, porque, na verdade, esta pergunta mostra o assunto da fragmentação do sistema. Então, se você tem, digamos, hoje em dia nem se fala tanto em primário, secundário e terciário, fala-se mais em rede. E aí, a entrada no sistema é por onde a pessoa, o paciente, o cidadão, o usuário quiser. Então, uma rede pode muito bem dizer, ou tanto uma operadora de saúde quanto o SUS, enfim, o paciente entra, se ele quer pronto-socorro, ele vai para o pronto-socorro. Só que, do pronto-socorro, ele deveria ser encaminhado para um serviço que vai conseguir, talvez, cuidar da saúde dele depois que o sintoma dele tiver resolvido. E aí, se houver, por exemplo, um prontuário único, que os profissionais de saúde, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, assistente social, acessem, aí fica fácil seguir esta pessoa. Agora, eu só vou aproveitar, porque quando eu falo no AAA, as pessoas falam melhor saúde da população, 210 milhões de habitantes. Não, isto é impossível. Se você quiser falar em saúde da população, você pode pensar uma população, digamos, de um bairro onde tem estratégia de saúde da família, ou de uma operadora de saúde que tem um grupo de diabéticos ou de pacientes oncológicos ou pacientes de algum tipo de cuidado, de grávidas, enfim, tem que pegar um grupo, reduzi-lo a uma dimensão administrável. Aí você consegue trafegar com a pessoa pelo sistema e gerenciar os desfechos, não só se lamentar que não deu certo no final. Tá bom, professor, ainda temos aqui, nossa, tá bombando aqui, já estamos com muitas manifestações. Oba! A Graziela Escobar, Opa! aqui da instituição, ela pergunta: quais seriam suas recomendações para garantir a interlocução entre os gestores, administradores e o corpo clínico para implementar com sucesso estratégias de redução de custos atreladas a desfechos favoráveis? A primeira coisa é assim, eu vou falar uma obviedade que quando as pessoas falam eu fico até arrepiada, mas agora é eu que vou falar. Saúde não tem preço, mas tem custo. Todo mundo já sabe disso, mas eu fiz questão de repetir. Agora, o que custa na saúde? Tudo. O tempo de todo mundo que está assistindo agora custa, porque vocês estão assistindo e não estão fazendo alguma outra coisa. Isso, no limite, se chama custo de oportunidade, eu espero que esteja valendo a pena. Agora, existem algumas possibilidades, assim, o que quer dizer gastar melhor? Esta é uma discussão que precisa pegar aquelas definições, por exemplo, que a Lucila e que a Lígia Bahia fizeram lá na frente, uma que é ouvir. O gestor precisa querer ouvir e o médico precisa querer ouvir. Quando os dois só querem falar, fica mais difícil. Por outro lado, quando você fala, você tem que saber, tem gente que fala que administrar tem a ver com vender ideias. Então, não é eu prendo, arrebento e tenho que baixar o custo e pronto, acabou. Que assim você não vai para frente. Às vezes, você consegue fazer um raciocínio que mostra que se você começar a tomar conta
do paciente quando ele ainda não é paciente, quando ele é só um cidadão saudável, e acompanhá-lo no decorrer da vida, você vai ter um custo alto porque você o acompanha, mas os episódios em si serão menos caros. E é isso que é importante. E todo mundo consegue entender isso, eu acho, se for bem explicado. Meu pai dizia, quando me explicam devagar, eu entendo depressa. E eu falei isso para o meu irmão ontem, ele falou, típico raciocínio de velho. Eu falei, bom. Bom, a gente tem muitos elogios à aula aqui, professora. Muito obrigada. Várias parabenizando pela abordagem. Aqui temos uma pergunta a pessoa não se identificou, mas colocou: como você enxerga o impacto das mudanças que estão ocorrendo este ano sobre os contratos, planos de saúde e supply chain na área de saúde, visto que a maioria dos materiais são importados? Acha que haverá uma necessidade de grande mudança para manter-se no mercado? Então, tem a questão da supply chain, tem a questão dos materiais importados e da escalada maluca do dólar. Isso, entre outras coisas, e o negócio dos respiradores, dos EPIs, até da penicilina mais cedo esse ano, ou no ano passado, mostrou que nós estamos com um problema no Brasil no que diz respeito à política industrial para a área da saúde. Quer dizer, a gente precisa definir o que é que vai nos interessar produzir aqui e o que vai nos interessar importar como país, porque a gente não quer ficar à mercê do que outros países estarão dispostos a vender para nós, sei quando eles quiserem produzir, que foi o que aconteceu no caso, por exemplo, das máscaras. Então, eu acho que uma das primeiras mudanças é que esta discussão vai ter que aparecer, sim. E a outra mudança, ela tem a ver com, primeiro, a fragmentação do sistema a qual eu já me referi o suficiente nos últimos 2 minutos, mas a outra coisa tem a ver com a governança do sistema. Quer dizer, se cada um ficar fazendo o seu, o sistema jamais será um sistema. Porque cada um vai tomar conta do seu pedacinho. Isso é a coisa mais nefasta que tem sob o ponto de vista da saúde de uma população. Temos mais perguntas aqui. Tem uma pergunta interessante do Luiz Gabriel. Ele faz a seguinte pergunta: qual a sua opinião sobre o conceito de saúde única, ou One Health, considerando a intersecção entre saúde humana, animal e ambiental, e a aproximação dos médicos veterinários na saúde humana para o aumento de políticas preventivas de zoonoses e doenças transmitidas por alimentos? Faz sentido essa aproximação? Pode agregar para a gestão em saúde o conceito de One Health? Para a gestão em saúde, até sim, porque você precisa entender que existe isso tudo. Você precisa entender que um ambiente onde... A pandemia evidenciou isso. As pessoas que moram em condições mais insalubres, obviamente, correm maior risco. O isolamento social para essas pessoas, às vezes, é diretamente um risco à sua saúde, né? A questão da saúde animal também. Agora, eu quero voltar à questão de que o gestor sozinho, não dá conta disso tudo. O que seria razoável é que, na formulação de políticas públicas, houvesse, o que eu costumo dizer, eu acho que é um slogan maravilhoso, saúde em todas as políticas. Quer dizer, quando você pensa em política de emprego, você tem que estar preocupado com a saúde. Quando você pensa em política de educação, você tem que estar preocupado com a saúde. Quando você pensa em meio ambiente, você tem que estar preocupado com a saúde. Então, eu não sei se é One Health, porque One Health também é um desses slogans que acaba virando repetido por muita gente, faz muito sentido para quem sabe do que está falando, mas o povo também pode se apropriar e sair usando a palavra
como enfim, tem uma série de expressões que são usadas dessa forma. Mas a pergunta é ótima. Professora, temos duas perguntas aqui, mais ou menos alinhadas. Uma é do Leonardo Boechat, que é como desenvolver as competências gerenciais em todas as lideranças de uma instituição. Acho que vai uma semana isso aqui para dar resposta, né? E o Armando Ribeiro fala o seguinte: gostaria que mencionasse sobre a importância do desenvolvimento das competências socioemocionais dos futuros gestores da saúde. Inteligência emocional ainda é importante? Então, são duas perguntas relacionadas com desenvolvimento de competências e habilidades das lideranças. Então, a primeira coisa que eu vou dizer é que quando a gente, assim, desculpa, eu vou fazer propaganda. O nosso mestrado profissional em gestão para a competitividade é um programa novo, bom, qualquer coisa vocês perguntam para a Graziella, ela sabe. Esse programa a gente desenhou tentando levar as coisas para a fronteira do conhecimento na área de gestão em saúde. Só que são 8 linhas agora. E o interessante é que todas as linhas fizeram pesquisa com os principais atores do setor, empregadores, etc. Todas as linhas, logística, finanças, informática, saúde, responderam entre as coisas que faltam para os nossos gestores, de qualquer uma dessas áreas, portanto, são as chamadas competências socioemocionais ou soft skills. E aí, nesse mestrado, tem como disciplinas para todo mundo essas discussões de negociação, comunicação, gestão da mudança. Sem inteligência emocional, a gente não sai de casa. Sem inteligência emocional, põe um robô no lugar de cada um de nós. Não, você precisa de inteligência emocional e precisa desenvolver isso. Agora, isso é uma coisa. Isso são as habilidades soft que todo e qualquer gestor, ou como falou a primeira pessoa, como o autor da primeira pergunta escreveu, todas as lideranças precisam desenvolver isso. E isso são coisas que são desenvolvidas no âmbito da organização, tem a ver com a cultura da organização e tem a ver com o feedback que a organização dá. Não adianta dizer que é importante ter inteligência emocional se a única coisa que a organização sabe cobrar é bater meta. Aí é uma questão de como o exemplo mostra o que está acontecendo. Por outro lado, existem os conhecimentos hard, quer dizer, todo gestor precisa saber orçamento, todo gestor precisa saber, sim, quanto ele gasta e quanto que ele faz de dinheiro, se ele faz diretamente ou não, por exemplo. Todo gestor tem que saber como gerenciar pessoas. E todo gestor tem que saber pensar em como administrar o seu estoque, seja estoque de pessoas, seja estoque de coisas. Como pensar no futuro. E isso tudo são conhecimentos e não comportamentos. Então, precisa sim, quer dizer, o que todo gestor tem que ter é essa história dos soft skills. Tem que desenvolver isso, e isso digamos, organização dependente. Os conhecimentos mais hard, a organização pode ajudar a suprir as diferentes lideranças. Então, um gerente do centro cirúrgico não vai ser um gestor financeiro, porque o gestor financeiro tem que olhar a organização como um todo, etc. Agora, se o gestor do centro cirúrgico não sabe que se demorar para começar a cirurgia, se não controlar os materiais que vão entrar, etc., ele vai pelo ralo, aí vamos ter um problema. O Armando Ribeiro aqui, ele fez uma outra pergunta também alinhada. Você fala o seguinte: professor, o gestor em saúde sofre muitas pressões de grupos de interesse. Como florescer na carreira de gestor sem virar paciente?
Essa é uma Adorei a boa pergunta. Essa é boa. Olha, a palavra da moda, desculpa, é resiliência. Então, é assim, tem que ouvir, 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 mas você não pode ficar que nem um catavento. Você tem que ouvir, não ficar aferrado à sua opinião inicial. Eu estou falando receitas que, assim, qualquer livro de autoajuda fala melhor que eu, mas enfim. E eu não estou querendo vender autoajuda, não. Mas, assim, tem que ouvir, mas tem que filtrar, porque os interesses também vão ser diferentes de organização para organização. Eu não vou nem discutir o assunto da pandemia, de novo, vai ter cloroquina, não vai ter cloroquina, vai testar, não vai testar, porque isto são questões de grupos de interesse diferentes. Conhecimento tem a ver com como você pretende tratar e o que dá certo. Se na sua organização você está convencido de que é aquilo, então tá bom, então é aquilo. Mas esteja pronto para administrar os seus desfechos também. Tem que ser coerente, além de resiliente. Aqui estava tentando achar uma pergunta, tinha um residente que fez uma pergunta. A minha saúde mental é fortemente prejudicada. Eu tinha achado uma pergunta. Aqui, achei. Ó. Sou residente em saúde coletiva. Ele não se identificou, deixou como anônimo. Sou residente em saúde coletiva. Como posso me preparar para a gestão de APS? Olha, minha opinião, Ana Maria Malik, APS, ou atenção básica, é para onde os sistemas universais de saúde caminharão no curto e médio prazo. E para isso, você precisa pensar em como você vai se preocupar com a saúde da população, para tentar identificar quais são as necessidades de saúde da população que você pretende servir, que pode ser diferentes populações em diferentes momentos, você não vai ficar necessariamente amarrado a uma única posição. E aí, você precisa ter noções de gestão, não achar que processos, que gestão financeira, esse tipo de coisa são questões de somenos, que deixa outra pessoa fazer. Não, você não pode deixar para outra pessoa fazer, tem que pensar no todo. A assistência primária não prescinde de gestão. A gestão de rede, se pegar o autor mais citado no país sobre o assunto, que é o Eugênio Vilaça Mendes, ele fala que para ter gestão de redes, você precisa ter sistema de informação eficaz, você precisa ter uma logística eficaz. Se você não tiver pelo menos essas duas coisas, você não terá a rede. Tem uma outra pergunta aqui do Jefferson, interessante. Professor, ótima fala. Sou gestor, mas tenho uma pegada mais assistencial do que financeira. Good for you. Eu vou sobreviver nesse mercado de hoje em dia? Vai, com certeza vai, porque se você tem a pegada assistencial e não a pegada financeira, simplesmente, se você for abandonar a área assistencial, vai estudar finanças. Se você quiser manter os dois, ótimo, saiba conversar com o gestor financeiro. Você não precisa ser um expert em finanças, mas você não pode se deixar enrolar, você precisa ter argumento. Então, você precisa ter conhecimento, você não precisa ter o conhecimento absoluto, mas você precisa ter conhecimento. Eu, por exemplo, tenho conhecimentos bem limitados em algumas áreas, mas eu sei conversar. Bom, aqui ela tem um do Renan, do Rio de Janeiro, ele colocou até de onde ele está acessando. Boa noite, com a pandemia que estamos passando, teremos uma nova fase no sistema de saúde, pensando que temos a entrada de novos conceitos, como telemedicina, melhor gestão de leitos, novos custos e produtos.
Ao mesmo tempo, o nosso sistema regulatório da ANS está preparado para esse novo normal? E tem uma outra pergunta, já são muitas aqui, perguntando qual é o novo normal da nossa saúde no país, né? Então, uma pergunta sobre se a ANS está preparada e qual é o nosso novo normal. Assim, primeira coisa, não tem novo normal. Primeiro, chamar isso que a gente está vivendo de normal é a loucura. Então, normal não é. Então, não tem novo normal. O que tem as pessoas vão, por exemplo, vai acontecer no Brasil o que se vê no Japão, muita gente andando de máscara na rua, as pessoas que estiverem gripadas, com resfriado, irão ao cinema de máscara, ou se elas entrarem no avião ou coisa parecida, com muita frequência os orientais já vão de máscara porque eles não sabem o que tem a pessoa que está ao lado deles. Isso é uma coisa que eu vejo há pelo menos 10 anos em países que têm já essa preocupação com a saúde coletiva. Então, eu não sei se isso é uma coisa normal ou não, mas alguns hábitos mudarão. As pessoas estão aprendendo a lavar a mão, muita gente já andava com o seu frasquinho de álcool gel, vai ter mais gente andando com o frasquinho de álcool gel, o fabricante de álcool gel viverá feliz para sempre. E as pessoas vão ter mais preocupação, eu espero, com a sua higiene. Agora, a questão da ANS é uma outra questão. Primeiro, eu acho que o assunto que ele abordou nesta pergunta é um assunto muito maior do que a ANS, porque o assunto é a regulação. E regulação é o que caracteriza, em última instância, um sistema de saúde. Sem regulação, não tem sistema. De novo, se todo mundo vai para onde quer, na hora que quer, não tem sistema. Um dos sucessos, ou um dos fatores críticos de sucesso da experiência do Hospital das Clínicas de São Paulo, trabalhando como centralizador de Covid, com a participação de hospitais privados, como o Einstein, o Sírio, o Hospital do Coração, a BP e algumas organizações sociais, é que funcionou muito bem a regulação pelo sistema CROSS de mandar os pacientes para as UTIs que estavam disponíveis nesse âmbito. Quer dizer, foi um dos fatores de sucesso para isso. Não são todos os estados que tiveram isso, mas em São Paulo eu acho que esse foi um diferencial importante. A ANS, ela é jovem, ela só tem 20 anos. E, na verdade, a ANS tem feito indução de algumas políticas. Até que ponto essa indução vai ser bem sucedida? Ela foi muito bem sucedida num aspecto que, quando ela começou em 2000, salvo engano, tinha 2.000 e algo operadoras de saúde ativas. Depois que a ANS começou a regular esse sistema, as operadoras estão em torno de 600 hoje em dia. Ou seja, muita gente que não tinha por que estar, estava. Então, agora saíram. Tem uma questão, tem um monte de atores novos no sistema. Cartão de saúde, consulta vendida, eu vi na televisão outro dia, até me assustei, a R$20. Telecoisas que não são telemedicina nem telesaúde, mas são telecoisas que também estão sendo apregoadas. Enfim, precisa ter uma regulação e uma regulamentação. Eu não sei se é a ANS que vai ter que fazer isso sozinha. Acho que não. Mas, de novo, tem a ver com a governança do sistema. Tem uma pergunta super simples para você, professora. Posso imaginar. Pela sua cara, eu já estou vendo. Ele não se identificou, mas fala, sou administrador de uma empresa que realiza controle de qualidade de imagens em radiodiagnóstico. Estou muito interessado em ser um excelente gestor de saúde. Que bom. Poderia me dar um pequeno conselho para um novato como eu? Muito obrigado, professora. Coisa simples de responder. Então, descubra o que você quer ser como gestor de saúde. Se você quer fazer qualidade em imagem, você quer ser um tipo de gestor.
Se você quer ser gestor da saúde como um todo, você quer ser outro tipo de gestor. Conhecimento existe para todas essas áreas. Benchmark existe em todas essas áreas. Eventualmente, tem milhões de coisas que você pode olhar. Um jeito interessante é você ir conversar com alguém que é gestor de um lugar que você acha que é o máximo e perguntar como a pessoa faz. Bom, aqui a gente já está chegando perto do nosso horário, a gente vai explorar você um pouquinho, professor, está muito bom esse debate. Bora. O Fernando Gabriel está angustiado aqui, ele falou o seguinte, coitado. Sou administrador hospitalar, especializado em marketing farmacêutico e atualmente curso farmácia generalista. Estou gestor comercial em uma grande instituição hospitalar na distribuição atacadista de Matimed, materiais e medicamentos. Como a doutora vê, o administrador sem boa formação em Excel e com conhecimento na gestão de pessoas, mas na área comercial? Primeiro, Excel é uma ferramenta. Quer dizer, se você não sabe, alguém sabe. Hoje em dia, é uma dessas coisas que tem a ver com a eletricidade, eu estava falando, né? Planilha, você faz. Na pior das hipóteses, mudou o sistema. Antigamente tinha um negócio que acho que ninguém que está aí assistindo lembra, mas chamava Lotus 123, isso virou Excel. O Excel é uma coisa muito mais amigável do que o Lotus era. Eu não sou especialista em Excel, mas sempre tem alguém que ou que sabe usar direitinho. E se não, você consegue aprender. O Excel é amigável. Agora, para ser um gestor, você não precisa do Excel. Quer dizer, você precisa saber olhar o que tem na tabela. Para ser um gestor de qualquer coisa, de marketing farmacêutico, de distribuição, aí você sim precisa ser um bom gestor de pessoas. Ninguém consegue sair de casa sem ser gestor de pessoas. Esta é uma habilidade fundamental. Você vai ter que convencer as pessoas daquilo em que você acredita. Olha, aqui está virando um consultório psicológico, viu? Tem mais gente aqui angustiada, viu? Eu também estou. Para quem eu faço as minhas perguntas? A Francine Portela fala o seguinte: sou professora, primeiramente agradeço a excelente aula, sou psicóloga e sanitarista pela Fiocruz, além de paliativista. Há tempos venho me angustiando com a dissociação entre a assistência ofertada e o desejo de escuto do paciente e família. Assim, nesse momento, tenho buscado conhecer o campo de gestão de saúde para conhecer se será um caminho para ela, como psicóloga, sanitarista da Fiocruz e também paliativista. Se você puder me dar um conselho, agradeço nesta trajetória como gestora. Ela está na área ela é paliativista e é sanitarista e quer virar gestora. Como é que ela pode fazer? Quer dizer, ela tem 3 áreas de conhecimento muito interessantes, né? Uma que é saúde pública, a primeira me escapou, mas também tinha achado legal. Psicóloga, sanitarista então, e paliativista. Psicologia, saúde pública e paliativista, e cuidados paliativos, são 3 áreas que, no limite, se complementam muito bem. Depende de aonde ela quer exercer o que ela faz, e, na verdade, o que ela quer priorizar. Então, por exemplo, eu não vou nem falar de cuidados paliativos, eu vou falar de cuidados integrados, rede de cuidados integrados. Então, alguma coisa além do hospital de agudos. Como ela é sanitarista, imagino que para ela esteja claro esse fluxo que começa na casa do paciente ou na casa do cidadão e eventualmente volta para a casa do cidadão com a aplicação, se for o caso, do cuidado paliativo. Então, precisa pensar que, por exemplo, no Brasil,
uma das áreas nas quais a política de saúde é super falha, super carente, é a área de cuidados integrados. Quer dizer, no Brasil, fala-se muito pouco de coisas que não o hospital de agudos. Nos anos 1970, nos Estados Unidos, eu não acho que os Estados Unidos seja exemplo de nada, mas nos anos 1970, nos Estados Unidos, já havia hospice, já havia casas onde se prestava cuidados de enfermagem para pacientes que não precisavam de cuidados de agudos. Na Europa, na Suíça, tem uma série de na Espanha, tem uma série de instituições que fazem isso e que precisam de gestores. Mas aí, assim, se você vai ser gestor, então, você pode usar o conhecimento de psicologia, de saúde pública que você tem, como pano de fundo e desenvolver conhecimentos de gestão. Ou você aprende coisas de gestão e coloca no seu pano de fundo para conseguir trabalhar com um dos outros três como área substantiva. O que eu tenho observado em alguns dos nossos cursos é que as pessoas resolvem mudar de área e aí vão fazer um curso de administração. Não necessariamente esse trajeto é o mais adequado, porque não necessariamente você consegue mudar de área. Mas você precisa saber, antes de tudo, o que é que você quer fazer. Madame Ana, passado, presente e futuro, é só falar comigo. Bom, continuamos ainda com muitas perguntas aqui. Eu vou... nós já passamos 30 minutos no nosso combinado aqui, mas o papo está muito bom, muito gostoso. Mas a gente vai ter que encerrar. As pessoas ainda não foram embora, Pé? Não, estão aí. E o chat ainda tem perguntas no chat. Eu queria, para fechar, eu queria fazer uma pergunta, então, aí a pergunta é minha, para a gente encerrar. Você tem direito? Eu vou levantar a mão aqui e fazer uma pergunta. Tá. Você colocou uma frase interessante do André Coutinho, CEO, acho que da Umint, fala, não é obrigatório ser um profissional da saúde para ser gestor. Mas a pergunta que eu te faço, se todo profissional de saúde deve ser um gestor, ou pelo menos usar as ferramentas de gestão? Vamos de novo. O ferramental básico, você precisa saber para a sua vida pessoal. Quer dizer, você tem o orçamento familiar, você tem o seu orçamento doméstico, você tem que saber administrar o seu salário. E, por exemplo, se você é médico, se você é nutricionista, psicólogo e tem um consultório, você precisa saber, por exemplo, que você não deve misturar a conta bancária do seu consultório com a conta bancária da sua casa. Quer dizer, cada um é um separado. Isso não tem nada a ver com ser gestor de saúde, isso tem a ver com sua vida. Você tem que saber, na sua vida, o fundamental é quando acaba aquilo que não pode faltar na sua geladeira, você precisa ver como é que você vai fazer para repor. E a gestão de pessoas também. Questões mais específicas, questões mais aprofundadas, como desenhar, por exemplo, tem um povo da inovação, do design thinking nos Estados Unidos, que hoje em dia conseguiram conceber, junto a uma faculdade de medicina, salvo engano, em Austin, um pronto-socorro sem sala de espera. Isto requer conhecimento específico. Para isso, você precisa entender de design thinking, você precisa entender de lean, você precisa entender como se desenha fluxos e processos. Isso você precisa estudar. Mas se você estudar muito isso, você talvez não seja tão bom profissional assistencial. O Atul Gawande, até hoje, é um cirurgião de primeira. O Berwick deixou de ser pediatra, ele ainda reconhece uma criança se vir ao longe, mas não é mais a prática dele.
O Atul Gawande não. O Atul Gawande faz questão de continuar operando e de pensar as questões de saúde, além de ser um articulista frequente do New Yorker, que é uma revista absolutamente não acadêmica, mas de muito bom nível. Então, aí é uma questão do que você quer fazer. Professor, eu agradeço muitíssimo a sua participação. O chat continua ainda chegando perguntas aqui. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar, mas aqueles que tiverem dúvida, por favor, mandem um e-mail para a professora. Repita o e-mail, por gentileza, professora Malik. ana.malik@fgv.br. Pronto, facinho. ana.malik, MALIK. @fgv.br. Tenho certeza que a professora terá um prazer, assim como sempre, prazer em responder, assim como sempre teve carinho pelos seus alunos e pela profissão que ela escolheu na sua vida, de ser docente e referência na área de gestão em saúde. Professora Ana Maria, muito obrigado mais uma vez aí por aceitar participar dessa jornada conosco. E espero que a senhora esteja conosco em outros eventos aqui do AC Camargo também. Muitíssimo obrigado. As palavras finais são suas. Eu que agradeço a oportunidade. Eu queria agradecer muito as perguntas que vocês me fizeram, porque a gente só sabe o que está acontecendo no mundo quando a gente ouve perguntas de pessoas interessadas e que estão no mundo. Existe uma coisa que é o que você vê na literatura científica, e tem o que as pessoas querem saber de fato. Então, eu queria agradecer muito a oportunidade de interagir com todo mundo. Obrigada, Humberto.